Agora sim, a gente vai para os nossos convidados. Ô, Renato, obrigado pela participação, parceria aqui no Engenho dos Esportes há muito tempo, a gente sabe que do dia a dia na correria, abriu uma brechinha hoje aqui para estar participando e logicamente a gente vai contar um pouco da história aí do Piu Piu. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aí marcando presença aí com vocês aí, agradeço, tá, pelo convite. Tem um tempo já, né? A história, né? E o Renato foi jogador do Barba lá nos anos 90, né? Os Tartaruga, né? Manda um abraço para toda aquela equipe. A gente vai buscar no baú, né, Renato? Nossa, faz tempo, hein? Época de Santa Sofia, lá pelos 14, 15 anos, 16, até os 17, 18 a gente brincou bastante, né? Pois a vida segue para tantos caminhos, é que a gente diminui o ritmo, né? Uma época boa, boa mesmo. Um pouco aí do Piu Piu, eu tenho algumas imagens, Ricardo, a gente vai inserindo aí. Eu gostaria que o Renato comentasse como entrou nesse segmento. A gente sabe da correria do dia a dia e a gente acompanha o trabalho, sempre buscando as novidades, trazendo alternativas com shows e sempre buscando, acima de tudo, atender bem todos que por ali passam, né, Renato? Pois é uma trajetória aí já de 8 anos que a gente está aí com a lanchonete. Foi de repente, né? Eu vinha num segmento metalúrgico, que eu trabalhava em empresa, né? O meu sócio era caminhoneiro, e a gente teve essa oportunidade de estar ingressando na lanchonete e começamos meio assustado, aprendendo, e estamos aprendendo até hoje, né? E desde então tem bastante história. 8 anos já, mudamos bastante, aumentamos, reformamos, investimos bastante já ali. Ao longo desses anos, em especial antes da pandemia, a gente chegou a ter 18 funcionários já lá, né? Aí veio a pandemia, né? Foi uma pedra de tropeço aí para muita gente, né? E a gente vem aí se recuperando, graças a Deus. Hoje a gente tem aí 12 funcionários no nosso quadro, 12 famílias, né? Que a gente tem o prazer aí de estar acompanhando e ajudando, né? Contribuindo de alguma maneira. E inovando sempre, né? Lanche, porção, são coisas que a pessoa pode falar, todo lugar tem, né? Mas todo lugar tem o seu estilo próprio, né? A sua maneira própria de fazer, de preparar, o ingrediente próprio. Às vezes a pessoa faz o mesmo lanche em vários lugares e vários lugares tem um sabor diferente de produto, né? E a gente tem o nosso específico que se identifica com a gente. E estamos aí na luta do dia a dia, batalhando, né? Graças a Deus, e fica o convite aí para vocês estarem nos visitando também, né? Renato, o endereço, e a gente acompanhou, a gente sabe que muitos profissionais do seu segmento, que é lanchonete, restaurante, eventos, né, tiveram que fechar as portas. Vocês conseguiram se manter empregando o pessoal e fazendo delivery, né? Isso aí que você já tinha um trabalho muito forte e foi importante nesta pandemia que realmente pegou todo mundo de calça curta. Depois a gente vai falar da área da Lúcia também. Como que foi o baque? Olha, tá claro ainda na minha memória o dia que eu recebi a mensagem da fiscalização da prefeitura avisando que a gente estava em estágio de pandemia e era lockdown. Foi um baque de verdade, porque ninguém esperava, né? A gente ouvia falar por aí, mas ninguém esperava. Aí do dia para a noite você tem que fechar as portas foi numa sexta-feira ainda. Fechar as portas, ligar para os funcionários, falar para não irem trabalhar. E o que é pior de tudo, né? Sem ter nenhuma perspectiva de quando voltaria, né? E os dias foram passando, os boletos chegando e a gente tem que pagar, tem que acertar, né? Para poder ter crédito e continuar comprando, e foi bem difícil. A gente passou aí um cortado e foi no fio da navalha, porque não tinha pra onde correr, né? Completamente fechado, de 18 funcionários trabalhando em 4, né? Tendo que levar a coisa adiante. E eu acredito que se fosse mais 1 ou 2 meses de porta fechada, é provável que a gente teria sucumbido também junto com
com muitos aí que infelizmente tiveram que fechar as portas. Graças a Deus voltamos e conseguimos aí levantar, se reerguer e continuar lutando aí o dia a dia. A gente acompanhou todo esse trabalho, a gente acompanhava intensamente o governo, o presidente, aquele desencontro de informações aqui em Pedreira. O prefeito buscou viabilizar aí o bem comum de toda a população e, bom, isso sobreviveu aí, principalmente a alguns comerciantes, a gente fica muito feliz e a gente acompanhou aí. O Adriano lá de Santa Clara está mandando um abraço aí para o Renato, que foi um atleta bem competitivo no GEMP de Pedreira e a gente até quer marcar uma participação da Ana, do pessoal do GEMP, o Carlos Anjo Panini está de volta aqui na cidade de Pedreira. A gente teve a alegria de reencontrar, então que fica realmente as saudades dessas competições e a gente fica feliz na época aí, eu acredito que os jornais registraram, a mídia naquele momento registrou e o LG dos Esportes faz esse papel aí, indo para 23 anos, né? Tá, aqui é o Adriano lá da Santa Clara mandando legal, aí legal, um abraço Adriano, obrigado. Esse GEMP fez história. Hoje eu estava mexendo numa gaveta em casa, lá achei chamei a criançada para ver uma sacolinha, muita medalha, nossa, medalha de tudo quanto era tipo lá. Até lembrei de um amigo nosso aí, o Xambinho, tirou uma foto esses dias aí com um monte de medalha no peito, eu até comentei lá, falei, não vou fazer o mesmo porque tá emaranhado lá, mas época muito boa. Quem viveu, viveu, né? Hoje em dia é muito diferente, né? E o Panini e a Ana são aí personagens aí quase que folclóricos, né, dessa época nossa, e não tem como não lembrar deles e fazer qualquer tipo de ligação com o esporte, e principalmente no GEMP da cidade, né? Foi muito bom mesmo. O Renato, a gente está finalizando a sua participação aqui, eu gostaria de agradecer, sucesso, eu gostaria que você finalizasse aí, fazendo um convite, sempre com novidades. Ele estava colocando showzinho ao vivo, mas infelizmente teve que dar uma segurada, quem sabe será retomado, né? E quais as novidades agora para esse ano de 2023? Obrigado, Barba. Valeu o convite aí, parceria sempre, tamo junto. A gente vinha aí fazendo musiquinha ao vivo, final de semana, aí resolvemos dar uma parada, seguramos um pouco, pode ser que volte, estamos acertando alguns detalhes. E novidade todo dia o trabalho nosso não muda, né? A gente tem um cardápio novo agora, tá chegando algumas coisinhas novas para nós lá. E só vai saber quem aparecer lá. Então fica aí o nosso convite aí para virem visitar a gente, né? Experimentarem o nosso ambiente. E quem quer ir em casa também, tem o nosso delivery, tem o nosso Instagram, o Face, o WhatsApp da lanchonete, a gente envia o cardápio e a gente vai caminhando, né? Então fica o convite aí para vocês. Obrigado, Barba, pelo convite aí. Para hoje aqui, a gente fica muito feliz com isso, em poder falar um pouquinho e poder participar aí com vocês aí.